Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Artemison Montanho, do componente curricular de História. É um prazer estar aqui com vocês para a gente dar prosseguimento às nossas aulas de História. E para que a gente possa começar bem a nossa aula, eu quero convidar você para verificar o nosso objeto de conhecimento. Vamos lá? Nossa aula de número 2 tem como objeto de conhecimento formação do pensamento nas diferentes sociedades e o seu processo de sistematização do conhecimento, desenvolvimento do método científico, sobretudo na área de ciências humanas e sociais aplicadas e suas contribuições no tempo e no espaço, compreensão das transformações técnicas e científicas, bem como dos processos políticos, econômicos, ambientais e culturais nos âmbitos local, nacional e mundial. No nosso detalhamento, nós vamos verificar o seguinte: a África Antiga, civilizações africanas, Império de Gana, Reino de Kush e Império Songhai. Então, meus queridos, convido vocês a viajar um pouco comigo nessa história e vamos iniciar nossa aula. Então, meus queridos, nós vamos continuar falando sobre continente africano, né? Aqui ao meu lado você observa o mapa mundi no planisfério ali, né? Muito bem colocado, mas você observa que parte desse mapa está na cor laranja. Por que está nessa cor laranja? Justamente para destacar o continente sobre qual nós iremos falar um pouco durante o andamento da nossa aula. Então nós temos aqui, ó, nessa cor laranja, o continente africano. Então, para você que ainda confundia ou não tinha muita certeza, sim, a África é um continente, não é um país. A África do Sul, sim, é um país dentro do continente africano, ok? Então, primeira coisa é saber isso, localizar onde nós vamos parar. Nós vamos sair daqui do Brasil, vamos falar um pouco sobre a África. Então me acompanha. A África, continente de rica história e diversas culturas, foi palco de grandiosas civilizações que floresceram ao longo dos séculos. Como assim, professor? O senhor está dizendo que dentro da África haviam civilizações poderosas e muito ricas, bem desenvolvidas? É exatamente isso que nosso texto está falando. Hoje em dia, né, se você for ver um jornal, uma reportagem, você vai ver muito se falar sobre a África, principalmente nas questões de selva, mostrando leões, zebras e animais devorando outros animais dentro da cadeia alimentar. Você vai ver as questões das guerrilhas, né, muita morte, violência, pobreza, mas a África não é somente isso, muito pelo contrário. Antes da chegada e dominação dos europeus, já na questão do século XIX e tudo mais, na questão da expansão imperialista, antes disso, nós vamos verificar que a África, muito pelo contrário dessa miséria que você pode ver retratada muitas vezes nas mídias sociais, nos jornais, nos documentários, a África desenvolveu diversas civilizações de fato poderosas, ricas em cultura e em diversidade também. Ok? Então, entre elas, como a gente vai ver no continuação do nosso texto, podemos destacar o Império de Gana, o Reino de Kush e o Império Songhai. Só essas? Não, nós temos o Congo, temos o Mali, temos diversas outras populações, diversos outros povos que poderíamos trazer também. No entanto, o tempo não deixa, né? Nós temos um tempo limitado de aula. Então, nós preferenciamos aí, elencamos esses três, tá bom? Império de Gana, Reino de Kush e Império Songhai, para a gente tratar durante a nossa aula. Então, cada um com suas características e contribuições marcantes para o desenvolvimento do continente africano. Então, o primeiro deles que nós vamos verificar é o Império de Gana. Me acompanha. Império de Gana, localização e período. Então, vamos ver onde é que está localizado. O Império de Gana, também conhecido como Ugadu, floresceu entre os séculos 6 e 13, situado no que é atualmente a Mauritânia e Mali. Era concentrado na região entre os rios Senegal e Níger.
Lembrando, tá, que essas datações de séculos podem variar. Há algumas outras referências bibliográficas que você pode encontrar dizendo que o período de duração dessa civilização foi do século IV até o século XII. Então, você pode encontrar algumas variações relativas a essas questões de datação. Mas, de fato, é uma civilização que existiu e, como você observa ali no nosso mapa, estava situada ali não só perto do deserto do Saara, como também está perto do oceano, tá bom? Vai estar perto do oceano. Então, o que isso vai influenciar? Vai influenciar principalmente na questão das rotas comerciais que essa nação vai dominar e que serão fatores cruciais para o seu processo de desenvolvimento, ok? Então é importante você lembrar que a localização geográfica de uma civilização, de uma nação, vai definir os tipos de negócio que essa civilização vai ter, que tipo de produção agrícola ela vai desenvolver, ou se não vai ter, se vai ter ou não, na verdade, produção agrícola, como, por exemplo, os fenícios moravam perto do mar, mas eram cercados por cadeias de montanhas, então não se detiveram na agricultura, mas no comércio ultramarino. Já aqui, especificamente, nós estamos falando do Império de Gana, nós vamos ver que eles vão se deter principalmente em outras atividades, ok? Então vamos lá, verificar um pouco a respeito da economia do Império de Gana. Vamos lá? Então a economia do Império de Gana era baseada principalmente no comércio de ouro, sal e escravizados. Somente esses três produtos? Não. Eles também comercializavam, por exemplo, tecidos, tá bom? Tecidos, artesanato e algumas outras coisas também. Mas o que mais se destaca dentro dessa economia é justamente o comércio de ouro, sal e escravizados. Então, Gana controlava as rotas comerciais transsaarianas. O que é isso, professor? Transsaarianas? O que é uma rota transsaariana? São as rotas comerciais ali que Gana controlava e cobrava impostos de travessia de mercadorias através do deserto do Saara, ou seja, essa rota através do deserto do Saara, que é chamada de transsaariana. Então, quando você observar em algum texto, essa palavra transsaariana está se referindo ao comércio através de quê? Através do deserto do Saara. E por que esses itens especificamente eram importantes dentro desse comércio? O ouro, porque você sabe que é um metal precioso que tem muito valor até os dias de hoje, e que naquela época também já tinha muito valor, mas que era utilizado principalmente nas questões de artesanato e podiam estar associadas às questões de produção religiosa, tá bom? O artesanato, de modo não geral, mas de modo bem grande dentro dessas sociedades, estava associado às questões religiosas. Então, a produção desses itens era de suma importância. Além de que os escravizados normalmente eram utilizados como mão de obra ou ainda como formas de quê? De exército. Então, dependendo de quem possuía essa mão de obra, esses escravizados, ela poderia ser utilizada de formas diferentes. Mas nós vamos ver também que outra questão aí, outro produto importante que está sendo citado, é o sal. E por que o sal foi tão importante dentro dessas rotas comerciais? Por que até hoje o sal é importante? Olhando aqui para mim. Você, por acaso, usa sal na sua casa? Usa, né? Para quê? Hoje em dia a gente utiliza para dar sabor na comida. Para a gente comer uma comida num peixe, uma carne ou um frango, você tempera, né, com seus condimentos, mas você coloca uma pitada de sal para dar sabor. Mas, há algum tempo atrás, e também nos dias de hoje, o sal não era usado somente como condimento para dar sabor nas comidas, para temperar a comida, mas principalmente para exercer o processo de conservação desses alimentos. Então, o sal tem o quê? Uma propriedade de fazer o quê? De retirar a água, de desidratar a água, né, de quê? De carnes, de peixe e de outros tipos de alimentos. Então, o sal era utilizado no processo de conservação desses alimentos. É por isso também que foi possível se estabelecer um comércio dentro dessas rotas transsaarianas, ou seja, através do deserto do Saara.
Porque se imagina, se você não tivesse forma de conservar a comida, o que as pessoas iriam comer ao longo de toda a viagem? Pode durar dias e dias e dias no calor escaldante, sem comida, não tem como, não é? Além do comércio dessas questões ali de escravizados, de sal e de ouro, também uma característica importante dessas rotas comerciais era a utilização de camelos no processo de transporte. Por que o camelo? Por que não o cavalo? Por que não o carro? Porque não tinha carro. E por que não o cavalo? Porque o cavalo não suportaria longas viagens tanto quanto um camelo. Lembra? O camelo é aquele animal que bebe litros e litros e litros de água, que armazena água no seu próprio corpo para ir consumindo aos poucos. Então, é um animal que suporta carga e que suporta viajar longas distâncias utilizando apenas a água que consumiu, que está armazenada no seu próprio corpo. Então, você imagina que era uma viagem longa e difícil, mas que foi possível graças a essas questões, ao sal, a existência do camelo e a persistência do homem, logicamente. Então, essas áreas, ou melhor, essas rotas comerciais, eram ali nesse momento monopolizadas por quem? Pelo Império de Gana. E o que é o monopólio? É o controle absoluto dessas rotas. Era eles quem mandavam e desmandavam, que diziam quem podia ou não utilizar essas rotas. E para utilizar, você tinha que pagar impostos. Então, a existência dessas rotas comerciais ali através do deserto do Saara, essas rotas transsaarianas, possibilitaram um grande enriquecimento dessa nação, ok? Continuando o nosso texto. Gana controlava as rotas comerciais transsaarianas, facilitando a troca de mercadorias entre o norte da África e as regiões subsaarianas, ou seja, as regiões que estão ali espalhadas, né, nas outras pontas ali do deserto do Saara, que fica dividindo diversas áreas. O ouro extraído de ricas minas de Bambuque e outras áreas era especialmente valioso. Por quê? Por conta da pureza. Então, quanto mais puro o ouro, mais caro ele é. Quanto menos resíduos de outras coisas no meio desse ouro, mais puro ele for, quanto mais refinado ele for, mais caro ele é. Então você imagina que já no continente africano, muito tempo atrás, eles já dominavam técnicas incríveis de fundição, tá? E de trabalho com metais preciosos como o ouro. Na sequência de imagens aqui nós temos, né, algumas que demonstram principalmente esses produtos que eram comercializados nessas rotas, como, por exemplo, o sal, os escravizados ali representados por essas mãos concorrentes, e essas outras mãos embaixo ali segurando pedaços de ouro, pepitas de ouro, eram os principais produtos que eram comercializados nessas rotas no Império de Gana. Continuando, sociedade e cultura. A sociedade de Gana era hierárquica, com um rei poderoso no topo, conhecido como Gana ou Warchef. A capital era Kombi Salé, dividida em duas partes. Uma com residências reais e administrativas, e outra habitada por comerciantes e estrangeiros muçulmanos. A influência islâmica cresceu ao longo do tempo, particularmente entre a classe mercante. Por que é importante a gente citar justamente essa questão aí do islamismo? Porque vai ser uma das questões associadas ao desenvolvimento, mas também futuramente à queda da sociedade dentro do Império de Gana. Por quê? A sociedade era dividida entre duas principais religiões. Né? Olhando aqui para mim rapidinho, vamos comentar essa questão. Uma delas, parte da população, era mais voltada para uma questão animista. O que é uma religião animista? É uma religião que reverencia à natureza e aos seus ancestrais como divindades. E outra parte da população, pelo contrário, já era integrante de uma religião monoteísta, que era qual? O islamismo, baseado em quê? Nas revelações do profeta Maomé, né, e que deixou essas instruções, a questão da religião dentro do Alcorão. Ok? Continuando o nosso texto, vamos lá. Na sequência, nós temos aqui um exemplo, né, do Gana, né, dessa liderança principal, né, com mais ou menos como ele seria representado, né, esse chief, né, esse chefe, ou esse rei, esse Gana, seria representado assim mais ou menos dessa forma. Então, nosso ilustrador fez um trabalho aqui trazendo para a gente como seria
hoje a representação desse Gana, ok? Então seria mais ou menos assim, ó, com essas vestes reais, sentado num trono, todo bem caracterizado, tá bom? Então, mais ou menos seria essa visão que nós teríamos dele hoje, tá bom? Mas, apesar de ser uma nação tão próspera, tão grande, o que nós vamos ter de diferença, né, que vai trazer o processo de declínio dessa civilização? Vamos verificar? O declínio do Império de Gana começou no século XI devido a uma combinação de fatores incluindo pressões militares dos almorávidas do norte da África, esgotamento de minas de ouro e o surgimento de estados concorrentes com o Império do Mali. O que isso quer dizer, professor? Quer dizer que nós estamos falando que o Império, tá, de Gana estava com problemas internos, principalmente pela questão de religião e étnica, que acabava gerando guerras internas da própria população desse império, lutando uns contra os outros por supremacia econômica e religiosa. Tá bom? Esse é um dos problemas. Além de como nós falamos dessa competição com outros locais que surgiram que também eram poderosos, nós estamos falando da competição por território, de guerras externas também. Além de que serão descobertas novas rotas dominadas por outros povos que vão acabar desbancando o Império de Gana e acabando com o seu monopólio sobre as rotas comerciais dentro do deserto do Saara. Então, tudo isso combinado vai fazer com que o Império de Gana comece a perder poder e influência, né, sendo aí subjugado por outras nações. Além do Império de Gana, vamos falar um pouco sobre o Reino de Kush, localização e período. O Reino de Kush, ou Kush, tá? As duas escritas estão corretas, tanto com X quanto com SH. Existiu aproximadamente entre 1070 a.C. a 350 depois de Cristo. Localizada ao sul do Egito, no atual Sudão, Kush teve várias capitais ao longo de sua existência, incluindo Kerma, Napata e Meroé. Você observa aí nessa nossa cartela, você tem um mapa, tá? Onde na parte verde ali embaixo, você tem ali Kushita, né? Kushita. E lá para cima você tem ali escrito Império, mas lá na parte de cima, ali chegando na parte azul, você tem ali um triângulo, né, formado por rios, que é lá que vai estar localizado, adivinha quem? O Egito. Ou seja, o rio Nilo que banhava o Egito, que era um dos principais rios que controlava a questão da agricultura e também da religiosidade, afinal de contas, o Nilo era considerado um deus pelos egípcios, também vai ser o mesmo rio que cortava a área do reino Kushita, tá? Do reino de Kush. E por que é importante a gente citar essa questão? Porque justamente isso vai fazer com que o reino de Kush também se valesse das cheias e vazantes do Nilo para fazer o que? O processo de agricultura. Além do que, como ele ficava muito perto do Egito, adivinha? Se você pensou que eles iam ser tributários do Egito, você pensou certo. Então eles eram uma nação vassala do Egito. E só algum tempo depois, quando o Egito começou a perder poder e influência, é que o reino de Kush de fato consegue se tornar autônomo e se desenvolver ao máximo. Ok? Então vamos falar um pouco sobre essa relação com o Egito. Kush teve uma relação complexa com o Egito, incluindo períodos de dominação egípcia, bem como governando o Egito com a 25ª dinastia também, conhecida como a dinastia Núbia, tá bom? Agora, por que Kush? Porque era dessa forma que os egípcios chamavam os habitantes da região da Núbia, eles chamavam a região de Kush. Então, quem vive em Kush era Kushita, ok? É a nomenclatura que os egípcios deram para eles. Mas observa ali que também a 25ª dinastia, como diz o nosso texto, vai ser de quem? De Cushitas, vai ser de núbios. Por quê? Porque na oportunidade que eles tiveram de assumir o poder do Egito do seu opressor, eles pegaram o poder para si e de oprimidos passaram a ser opressores também. Ok? Continuando. Os Cushitas adotaram e adaptaram muitos aspectos da cultura egípcia, incluindo a escrita hieroglífica
e as práticas religiosas, que apesar de existir um sistema alfabético, até hoje não é muito conhecida, se tenta decifrar. Mas, como eles viviam sob influência do Egito, adivinha? Eles também criam na crença de quê? Da vida após a morte, tinham uma religião politeísta, ou seja, que acreditava em vários deuses, e também as figuras, as divindades dessas religiões eram antroposomórficas. Professor, que palavrão é esse? Ou seja, uma palavra grande, um palavrão, gente. Calma aí, não surta. Antroposomórfica se refere a quê? Antropo, homem, mórfico, que tem uma forma disforme ou diferente, né? Zoo, de animal, ou seja, uma figura humana que também apresenta ao mesmo tempo características animalescas, como, por exemplo, dentro da religião egípcia, onde você tinha deuses com corpo de homem, cabeça de chacal, com cabeça de águia, com cabeça de gato, cabeça de jacaré, e por aí vai. Então é uma mistura de humano com animal. Então a religião dentro do reino cuxita também era similar à religião egípcia. Sem falar que eles também construíram diversas pirâmides ao modelo do que os egípcios também fizeram. Então é uma relação bem próxima, na verdade, que o reino de Cush teve com o Egito. Continuando, economia e cultura. O reino de Cush era um centro de comércio, beneficiando-se de sua localização estratégica entre o Egito e o interior da África. Meroé, uma das capitais cuxitas, era famosa por sua produção de ferro, evidenciada por numerosos fornos de fundição encontrados na região. Então, nós podemos dizer que na economia, uma das principais práticas, desse povo era a metalurgia, ou seja, o trabalho com metais, de fundir, modelar, fazer algum objeto que seja útil para o dia a dia, ou também questões associadas à religiosidade, esculpindo figuras pequenas de deuses e outras questões mais. Então, a metalurgia vai ser uma das principais características dessa economia. Só metalurgia? Não, também tinha escravizados, também tinha ouro, também tinha tecido, tinha outras questões, mas uma das que mais vai se destacar é o trabalho com metais, ou seja, metalurgia. Continuando, a arte cuxita e a arquitetura, incluindo pirâmides e templos, mostram uma mistura única de influências egípcias e africanas. Declínio. Como é que essa civilização vai tombar? O declínio de Cush, o professor quase engoliu a língua agora, vamos lá, falar direito. O declínio de Cush ocorreu devido a fatores como a invasão do reino de Aksum, mudanças climáticas que afetaram a agricultura e a mudança das rotas. Então, enquanto, por exemplo, o reino de Gana, que a gente viu primeiro, foi invadido pelos berberes, aqui no reino de Cush é o reino de Aksum ou Axum, depende da sua pronúncia, tá? As duas estão corretas. Vai invadir, então, o reino de Cush e vai tomar o poder e estabelecer ali uma nova população, ok? Então, vamos agora para o nosso último reino que nós vamos falar aqui, que é o Império Songhai, ok? Localização e período. O Império Songhai foi um dos maiores estados da África Ocidental, existindo aproximadamente entre os séculos XV e XVI. Ele estava centrado nas cidades de Gao e Tombuctu, no atual Mali. Então nós vamos ver aqui no nosso mapa onde seria a localização, então, nesse momento aí, justamente desse novo império. Então você observa que ele está situado ali basicamente na mesma região onde nós tínhamos os dois impérios anteriores que nós falamos, né? De Gana e de Cush. Administração e governo. Você vai observar que a maioria dessas populações estava perto ali de quê? Do litoral. Então isso era importante para quê? Para o comércio. Lembra que o comércio vai ser muito importante para o desenvolvimento dessas populações. O Império Songhai era governado por um imperador chamado Askia. Então, Askia, né, é o quê? É um nome, é basicamente um título. O Askia Muhammad I, Askia o Grande, foi um dos líderes que mais notáveis expandindo o império e reformando a administração e o sistema de tributos.
Songhai era conhecido por seu sistema de governança altamente organizado, com governadores provinciais e um exército permanente, ok? Então nós vamos ter aqui, né, o Askia Muhammad I, que vem aqui falar um pouco com a gente. Ele não vai falar, né, mas vai fazer presença aqui, vai fazer uma presença VIP aqui pra gente, né, famoso da época, vai estar aqui com a gente. Então ele vai ser um dos responsáveis por trazer o maior processo de desenvolvimento da chamada Era de Ouro da cultura islâmica. Por quê? Porque é justamente por conta dos incentivos que ele vai dar para o desenvolvimento da cultura e ciência que nós vamos ter nesse momento um grande desenvolvimento da matemática, tá? Nós vamos ter a geometria, né, e outra aritmética e outras áreas da matemática sendo bastante desenvolvidas nesse momento. Por quê? Por conta da influência islâmica que já se tinha. Muitas questões de pesquisa científica sendo desenvolvidas naquele momento. Então, esse povo aprendeu por conta desse contato com a cultura e religião islâmica e continuou desenvolvendo ainda mais. Ok? Então, obrigado, senhor Askia Muhammad I, por comparecer aqui conosco e vamos continuar nosso texto, Economia. Como Gana e Mali, antes dele, Songhai prosperou com o comércio de ouro e sal. A cidade de Tombouctou tornou-se o centro intelectual e comercial, atraindo estudiosos, comerciantes e mercadorias de todo o mundo islâmico e além. Então, Tombouctou, a principal cidade, vai ter, por exemplo, universidades sendo criadas naquele momento. Sim, universidade, como por exemplo, na cidade de Tombouctou nós tínhamos a Sankore, a Universidade de Sankore, que era um dos principais centros acadêmicos que reunia as mentes brilhantes naquele momento ali, tá, desse reino para desenvolver astronomia, matemática e as demais áreas de conhecimento. Ok? Continuando. Songhai era um centro de aprendizado islâmico, com muitas madraçais, que eram escolas e universidades. A cidade de Tombouctou, em particular, é famosa por seus manuscritos e estudiosos que contribuíram para o desenvolvimento da ciência, literatura e filosofia islâmica. E aqui estou eu para trazer para vocês um exemplo do que seria uma madrash, uma madraça ou um madraçal, tá? Aqui nós temos um madraçal, tá? Esse aqui fica no Uzbequistão, tá? Não é lá no Reino de Kush, mas eu queria trazer para vocês um exemplo de mais ou menos como seria uma madraçal. Sherdor Madrash, no Uzbequistão. É justamente essa construção aqui que eu estou trazendo para vocês. É nos exemplos desses centros de estudos, tá, que trouxe grande desenvolvimento nesse momento para dentro do continente africano, a partir do contato com a cultura, o conhecimento e a religião islâmica. Mas, como nem tudo que é bom dura para sempre, né, como diz nosso ditado, tudo que é bom dura pouco, nós chegamos também ao processo de declínio. Então, se aqui, nesses madraçais, nos centros universitários, se desenvolveu tanto a tecnologia, se desenvolveu tanto a ciência, mas mesmo assim, nós vamos chegar ao processo de declínio dessa civilização. Então, o Império Songhai começou a declinar no final do século XVI, em 1591. O Império foi invadido por uma força marroquina equipada com armas de fogo, o que resultou na derrota das tropas songhais, marcando o fim do Império. Então, nós verificamos, durante a nossa aula, que sim, nós tivemos diversas civilizações e populações poderosas que habitavam ali dentro do continente africano, tá bom? Mas e por que essas civilizações caíram? Por invasões de outros povos, foram sendo subjugados e substituídos. E principalmente a partir do contato com o europeu, com o processo de expansão, né, do imperialismo europeu para dentro do continente africano, asiático, americano e tudo mais, mas dentro do continente africano, especificamente nós estamos falando nesse momento, a gente vai perceber que os recursos minerais, tal qual outros lugares também, como o nosso próprio Brasil também, serão muito explorados. E por conta disso, o desenvolvimento até então que se tinha conhecido, muito foi usurpado e levado de lá, deixando populações na pobreza e na miséria nos dias de hoje. Mas a África
nem sempre foi retrato de pobreza, como você acabou de ver comigo durante a nossa aula. Então, meus queridos, obrigado a todos vocês pela atenção e pela paciência, e essa foi a nossa aula de hoje.